Bom, então o meu trabalho, como a Nádia disse, é funcionamento do artístico, discurso e memória. Eu vou me ater à leitura dos slides, daí a gente consegue ficar dentro do tempo. Combinou de falar um pequeno resumo do trabalho, né? Então, essa apresentação pretende trabalhar com o dispositivo teórico-analítico da análise do discurso, que, em nosso entender, especializa a compreensão de diferentes materialidades significantes. A noção de discurso artístico rompe epistemologicamente com a rigidez metodológica e a redução estilística. Assim, a perspectiva discursiva na interpretação do artístico é capaz de compreender a produção dos deslocamentos de sentidos do corpus de análise. Então, eu trabalho no programa de mestrado em Ciências da Linguagem, lá na Unisul, justamente na linha texto e discurso, e a nossa filiação é em análise de discurso de linha francesa, e tenho trabalhado já há algum tempo com análise do discurso artístico. Então, o conceito aí de materialidades e imbricações para o corpus que eu me propus analisar nessa apresentação, que são 3 produções artísticas regionais e contemporâneas, aqui de Canoinhas, da artista Luana Terpan, que está aí, nos prestigiando, que tematizam a questão do contestado. É importante pensar no Estatuto da Palavra, o Estatuto das Imagens, o Estatuto da Imagem, Palavra, Gestualidade e Memória. Nesse sentido, Suzy Lagasse nos diz justamente sobre essa intersecção das materialidades na imbricação material significante. Tomamos a noção de imbricação material na ordem de estrutura e acontecimento para compreender o funcionamento do artístico. Então, de que uma obra de arte é feita de uma materialidade plástica, né, no caso da pintura, mas também de uma materialidade histórica. Ainda como nos propõe Lagasse, pensar nessa instância da imbricação material é pensar justamente na materialidade significante e na história. E isso é muito importante porque ajuda a gente a compreender os efeitos do sentido, né, de um trabalho simbólico nessa cadeia significante da história. Ou seja, não é só considerado do que a obra é feita, né, mas também a inscrição histórica dessa obra. Então, a materialidade, né, da forma como a Suzy Lagasse compreende, é o modo significante pelo qual o sentido se formula. E aí, então, consideramos nessa produção artística, no processo de análise, justamente as condições de produção dessas obras, na sua constitutividade social, histórica e ideológica. E por isso nós trabalhamos muito com a noção de historicidade e não historiografia. Ou seja, a história para análise do discurso não é uma ordem cronológica, né, mas é um movimento ideológico e social na história. Por isso, historicidade. E isso faz toda a diferença porque a gente não toma, então, a história como algo passado, mas como em constante construção. E mesmo os fatos do passado continuam ressoando e constituindo a nossa memória. Pode passar. Então, a apresentação aí das 3 obras, né, da artista Luana Terpan. Essas obras foram produzidas no ano de 2010, por ocasião de uma mostra itinerante aprovada num projeto do governo do estado, de tal Elizabeth Andrely, onde ele selecionou 5 artistas da nossa região, e esses artistas produziram 3 obras, um conjunto de 3 obras para serem expostos, né? Essa exposição já conta hoje com a visitação de mais de 4.000 pessoas. Pode passar. Então, nossa, a luz alterou tudo. É a luz da filmagem. Tem como... Ô, Lúcio. Tenta apagar para mim, se Não, é o da cachorro. Bom, então a gente vai fazer um exercício de imaginação. Vamos fazer um exercício de imaginação. Essa obra que está à minha direita tem a predominância dos tons vermelho, amarelo e dourado. Vamos fazer um exercício de imaginação.
A obra da esquerda está mais próximo, né? Esses tons mais esverdeados. Então. Vai ser importante depois a gente entender a questão do vermelho, mas aí vocês imaginem um vermelho bem vivo. A gente vai talvez providenciar as obras na parte da tarde, quem sabe, né? E amanhã está ali no espaço do coffee break, daí vocês podem ter um contato direto com as produções. Acho que isso é possível de a gente fazer. As cores da capa do livro. Essa aí vai chegar daqui a pouco. Pode passar a próxima, que também vai estar alterada na imagem, não é azul. Essa eu tenho aqui. Essa é a capa do nosso livro, da última produção aqui de Canoinhas, né? A obra O Contestado. Então são três, é uma trilogia, né? Essas obras elas são feitas justamente, produzidas para essa leitura. Pode passar. Bom, a análise do discurso se interessa então pela linguagem tomada como prática, como mediação, trabalho simbólico e não como instrumento de comunicação, né? Então, mais do que, e aí é um momento bem interessante que a gente está vendo aqui de estar a Eloana presente na análise, né? Nós não trabalhamos com o princípio do que o artista quis dizer com a obra, porque nós trabalhamos a constitutividade da análise do discurso, né, justamente se constitui enquanto disciplina a partir de uma leitura do materialismo histórico, da linguística e da psicanálise. Então, justamente por essa ancoragem psicanalítica, a gente parte das noções de esquecimentos, né, que ao dizer o sujeito esquece. Então, são esquecimentos constitutivos, né? Então, nós não temos como ter sempre artista presente, e nem sempre quando a gente diz, ou mesmo artista, ao dizer a sua obra, ela lembra de tudo o que ela vivenciou até então para produzir essa obra. Os esquecimentos são constitutivos dessa formulação simbólica do sujeito, né? Então, ao falar, ao significar, eu me significo. E aí retorna a noção de ideologia junto à ideia de movimento. Do ponto de vista discursivo, os sujeitos sentidos não podem ser tratados como já existentes em si, como a priori, pois é pelo efeito ideológico elementar que funciona como eles estivessem sempre lá, né? Então, nessas três produções, nós temos as palavras imagens que se imbricam, que se transmutam. O que de fato é imagem? O que de fato é palavra? Espero que vocês estejam caçando as palavras aí nas telas do contestado, né? As palavras ali do produção, guerra, paz e contestado. Já dei uma pista, agora é com vocês a localização. Então, essa textualização, composição dessas obras desfazem dicotomias verbal, não verbal. Colocam essa relação do simbólico não mais a supremacia da palavra sobre a imagem, ou necessariamente, né, a legenda de uma imagem como palavra, mas transformam a palavra em imagem e a imagem em palavra. Tomamos então, nessa relação dessa desfaçatez dessa dicotomia, a noção de tessitura, que foi uma noção trabalhada por mim durante a tese de doutorado, quando eu estava analisando audiovisual, que eu já sei que detalhes vocês vão ter a possibilidade de assistir, enquanto uma estrutura própria em diferentes materialidades discursivas ancoradas no artístico e seus modos de funcionamento. Pode passar, Arte. Então, a tessitura se mostra na circulação do movimento parafrástico por meio de uma estrutura da matéria significante, o que recuperaria determinados recortes de memória. Por essa noção de tessitura, é uma metáfora tomada justamente do funcionamento musical, onde na música você tem uma tessitura para que você possa compreender o movimento musical, seus compassos, a melodia, a organização das notas. É preciso uma estruturação. Da mesma forma, na linguagem visual, na linguagem audiovisual, na linguagem gestual, em cada uma dessas composições nós temos a relação de tessitura. Aí, por que não usar então composição em vez de tessitura? Justamente porque a nossa perspectiva é analisar discursivamente. Se eu quisesse analisar semioticamente, se eu quisesse analisar semanticamente, eu poderia usar a noção de composição. Mas por isso o recorte pela noção de tessitura. Pode passar, gente.
Então, o que temos nessas composições são tessituras próprias da pintura, ancoradas no artístico, seus modos de funcionamento. Dito de outro modo, formas, cores, pontos, linhas, texturas, palavras. A estrutura que vemos é de uma pintura. Dentro da estrutura de pintura, a categoria de pintura, pintura contemporânea. E ainda, como tema, o contestado, um acontecimento histórico. Então, consideramos que as marcas pictóricas, nessas marcas pictóricas, temos a profusão de linhas, cores, predominantemente quentes, porque essa era para ser vermelha, amarela, né, com fortes cores quentes, mas acho que o nosso data show está com frio, então ele ficou, né, com cores frias, mas elas têm cores quentes, posso garantir. Né? As marcas do preto, né? São marcas pictóricas que compõem essa memória da pop art, que é um estilo dentro da arte contemporânea proposta aí. Aí só para mostrar essa relação, né, eu trago uma obra do Cláudio Tosi, que é ancorada também na pop art, para que vocês possam perceber semelhanças estruturais. Né? Nas formas temos a geometrização, o deslocamento de figurativo e abstrato, a transmutação das formas, né? E por isso essa comparação. Pode passar. Outro traço da tessitura, enquanto memória dessa pop art, é a apropriação das imagens das mídias. Pelo conceito de mídia, nós temos então, no primeiro momento, uma referência à indústria da comunicação, as suas empresas, seus trabalhadores, os processos de produção, os produtos e os usos das tecnologias. Então, já na obra contestada, a gente vê uma série de imagens que, quando a gente coloca, por exemplo, no site de busca o contestado, aparecem vários produtos de mídia sobre o contestado. Folders, capa de livro, filme, né? Capa de CD. Então, são circulações de imagem que estão na mídia, né? E que existe essa apropriação da memória. Então, isso tudo eu estou falando enquanto estruturação. Bom, se nós considerarmos as questões das materialidades significantes, né, a gente não pode considerar elementos isolados. Eu não posso considerar que a tinta está ali gratuitamente, que o traço está ali gratuitamente, que a imagem está ali gratuitamente. Mas eu tenho que considerar o conceito de materialidade significante. E nisso carrega consigo, né, o conceito de relação. Temos então o conceito de materialidades imbricadas, tanto a estrutura plástica quanto a historicidade, materialidade histórica. Né? E aí, para o discurso, nós temos duas noções fundamentais, que é estrutura e acontecimento. Precisa-se, então, da recuperação histórica para apontar as marcas interdiscursivas, e aí faz-se necessário verificar a filiação histórica, ideológica e social. Se não considerarmos a instância histórica nas condições de produção dessa obra, tanto a memória da pop art quanto a memória do contestado, nós podemos ir correndo o erro de ficar numa instância apenas estrutural, icônico, semiótico, semântico, enunciativo, intertextual. Ou seja, nós estamos ainda trabalhando na relação da forma pela forma. Por isso, a noção do conceito de tecedura. Né? Que conceito é esse? O conceito que só funciona no batimento da noção de tessitura, né? Porque sem a tessitura não existe a tecedura. E a tecedura é justamente esse conceito de uma memória, né? De uma rede, uma filiação em uma rede de memória, na qual nós somos tecidos discursivamente, que tem aí o peso justamente do histórico, do social, do ideológico, né? Ou seja, dentro dessa relação, dessa rede de filiação de memória, de imagens e outras materialidades, que também a imagem não ajudou, mas além da pintura, nós temos objetos colocados nesse quadro. Nós temos notas de dinheiro, nós temos... que mais tem os alfinetinhos, né, metal, nós temos... Tem outras relações materiais aí, enquanto forma essa pintura. Né? Então, tais acessos nessa rede de memória, muitas vezes podemos perder o trajeto de leitura. São os esquecimentos que eu falei no início. Pode passar. Então, a história do contestado
né? A região que nós falamos do contestado é conhecida justamente pela Guerra do Contestado, ocorrida em 1912. O pessoal aqui da mesa do Fórum de Gestores falou muito bem sobre isso, né? Fomentada pela questão do poderio estrangeiro, né? Foi uma guerra desigual, pode passar. Entre as subvenções para esse poderio econômico, né, da Brasil Railway Company, constava justamente a desapropriação de 15 quilômetros para cada lado da ferrovia, foram 7.000 quilômetros de extensão, e aí entre esses jogos de poder econômico e político, desenhados sobre o tabuleiro brasileiro, estava instalado, então, deflagrado o conflito dos jagunços do contestado, chamados de jagunços, né, na verdade, os proprietários das terras, né, e o exército brasileiro. Pode passar. Bom, na relação... Clica em cima daquela imagem ali, hoje, daquela do lado ali, Retratos do Contestado. Nós temos um CD... eu acho que não vai rodar porque foi puxado para dentro. Dá 2 cliques, só vamos ver. Não. Então volta. Volta 1. Não, só volta na flechinha. Isso. Isso, agora volta de novo para ele poder... Isso, só para compor a imagem, não vai rodar o videozinho. Bom, na relação do contestado, esse vídeo é um vídeo produzido pela professora Rita Peixe, na época na Unicid de Caçador, onde tinham várias produções artísticas sobre o contestado, retratos do contestado. E aqui são outras 2 produções da mesma mostra que eu falei, do edital Elizabeth Andrew, de uma outra artista de Porto União. Quando a gente fala em contestado, e aqui no espaço que nós estamos, temos uma outra produção do Benazzi, que também participou da mostra sobre o contestado. Quando a gente fala sobre as memórias pictóricas do contestado, nós temos uma certa predileção para uma figuração, uma forma de figuração parafrástica, né? Que é a presença do trem, que é a presença do São João Maria, que é a presença do trilho, da guerra, das armas, do facão de madeira, do sangue, né? Ou seja, por que eu estou falando de uma figuração parafrástica? Porque são imagens coladas como memória, né? Imagens figurativas mesmo, das fotos do contestado, das imagens históricas do contestado, e quase como uma narrativa, então, mais linear sobre a relação do contestado. Só para que vocês tenham ideia das diferenças, por isso que eu trouxe essas outras aulas. Pode passar. As produções, se nós vamos pensar nas produções contemporâneas, a gente pode também pensar que essas produções que eu acabei de mostrar também se inscrevem nessa produção contemporânea, porque são feitas na nossa época, né? Mas não tem essa memória da arte contemporânea que traz as obras da Eloana. Então, por isso que eu estou falando desse espaço de memória, tessitura e tecedura. Então, a gente tem uma outra camada de memória aí, né, sobre isso, né, que é justamente considerar a noção de historicidade e presentificar as condições de produção. Pode passar. Sobre as produções de análise, então, né, de um processo de análise de arte contemporânea. Vou citar a Lamas, aqui presente, né, no artigo justamente que ela apresentou aqui no Pesquisa em Arte sobre Arte na Jornada, né, ela ressalta que, em particular, na arte contemporânea, é preciso considerar que os parâmetros eles não são rigidamente definidos, né? Os conceitos investigados são indicados pelo próprio trabalho enquanto está sendo instaurado. Há um investimento pessoal na elaboração do trabalho artístico, uma reflexão cujas referências advêm desse trabalho, que é a pesquisa em arte, né? É a poética do artista. Ou seja, é preciso considerar a singularidade do dizer artístico, né, na sua expressão, sem esquecer, né, que esse dizer desse sujeito artista está ancorado num funcionamento de uma memória social, né? Pode passar. No processo analítico da análise de discurso, o dispositivo sustenta o desenvolvimento de um dispositivo analítico, ou seja, nós temos a teoria que embasa a questão da análise. E este, por sua vez, é determinado pelo recorte do analista. Dito de outro modo, os resultados de uma análise são relativos à articulação das condições de produção do corpus e à posição do analista.
Ou seja, estão considerando não só a singularidade da obra, mas o recorte do olhar para essa obra. Então, o meu recorte foi justamente pensar o funcionamento do discurso artístico, né? O funcionamento do artístico no discurso e memória, considerando a produção de sentidos de guerra, paz e contestado. E aí eu estou apontando esses dizeres dessas três produções como um acontecimento discursivo, né? Trazendo ele, quanto acontecimento discursivo, tateando as relações de confronto e contradição no discurso de sobre arte que tematizam o contestado. Tais atravessamentos são as formações discursivas da arte contemporânea, da história do contestado, confrontadas no funcionamento lúdico e polissêmico do discurso artístico. Né? Então, por quê? Porque num primeiro momento, ao pensar na guerra do contestado, a gente pensa numa produção que fale da guerra e uma produção que tenha um efeito de tristeza dessa guerra. E aí nós nos deparamos com um dizer completamente colorido, né, tematizando a guerra. Que estranhamento é esse? Por que esse estranhamento? Né? Justamente porque o discurso artístico funciona como um jogo de interlocução entre artista e público, e que na estética contemporânea essa interlocução é exacerbada. Eu não posso olhar para essas três produções esperando contemplar essas três produções. Ao olhar para essas três produções, eu sou chamado ao jogo instalado e instaurado pela arte contemporânea. Que palavra tem? Como é que essa palavra está disposta? Ela falou que está escrito guerra, mas aonde está escrito guerra? Eu já estou com um jogo instalado. E aí eu fico procurando em cada uma das relações simbólicas dentro da obra, e não só na palavra, mas em cada detalhe, como esse jogo funciona. É como uma instalação, não só uma contemplação. E essa leitura dessa produção contemporânea não é mais então contemplativa, é preciso jogar para ler. Nessa trilogia sobre o contestado, a artista Luana Terpan, escrita nas condições de produção da pintura contemporânea, produz um dizer articulado pela tessitura pictórica que é própria de sua poética. Ou seja, é um funcionamento singular, né, da artista. Mas que, ao mesmo tempo, mobiliza uma tecedura na rede de memórias, tanto da arte contemporânea quanto da produção simbólica do contestado. Trata-se de um processo identitário afetado pelas características mestiças da pintura moderna e contemporânea. Os signos cromáticos e sensoriais são um apelo contundente que nos pegam no jogo lúdico do discurso artístico, na interlocução. Nosso olhar precisa passear pelas formas, cores, texturas, objetos, investigando cada curva, cada linha, cada movimento e cada pincelada da artista. É pelo percurso desse labirinto visual que somos levados a compreender formas que nos lembram signos linguísticos, porém, esses signos são transmutados em imagens. Na obra Paz, com seus tons azuis esverdeados, como que um apelo de esperança e desejo dos caboclos do contestado, discriminadamente valmados por jagunços, somos levados a provar desse sentimento e da esperança e desejo de paz como que uma lacuna na história. Os elementos pictóricos não são apenas a tinta, são as formas visuais, são as palavras, são as imagens, a bandeira, as notas de dinheiro, o dourado, as formas estilizadas, formas que não são formas, palavras que não são palavras, marcas que se escondem e se mostram no jogo discursivo do artístico, dos dizeres em curso, de uma linearidade opaca. Ou seja, por mais que o nosso olhar seja levado, né, pela composição a uma certa horizontalidade, ele tem um outro jogo que se instala aí. Pode passar? Já essa linearidade tranquila, entre aspas, do azul, né, é quebrada pela vermelhidão da guerra, seus tons avermelhados, linhas retas que nos jogam em sentimentos dos homens, que sem opção tiveram que pegar em armas improvisadas para contestar o direito que era seu. A pintura contemporânea que contesta a pintura temporal da historiografia do contestado. Enquanto paz, nosso olhar horizontalizava-se, como com um desejo de vislumbrar a paz, aqui nosso olhar verticaliza-se. O dourado, o amarelo e o vermelho, que vocês estão imaginando, que estejam aqui, entrincheirados, entremeiam-se nos símbolos de poder, religiosidade e luta, textualizados nas formas estilizadas das armas, das batalhas e das crenças.
Na obra O Contestado, o vermelho, a guerra, o azul, a paz, encontram-se um arco-íris de cores e profusão de formas que nos deixam ver, para além da palavra, as representações icônicas da região contestada e sua história mestiça, que na imbricação dos acontecimentos sociais, econômicos e ideológicos nos transformam no povo que somos. Somos parte dessa cultura, somos peça desse tabuleiro de xadrez, do jogo da arte e da vida, dos sentidos da história do contestado. Tão complexa e opaca quanto a palavra contestado no quadro, também é a história contada. Não apenas uma história do contestado. Nós temos as histórias do contestado. As histórias dos vencedores, as histórias dos perdedores, dos vencidos, as histórias não contadas e, portanto, não históricas. Eu não sei se vocês repararam, mas na discussão da mesa anterior, né, a gestora falou, na nossa cultura não está tão presente o contestado. Né? Porque também era uma história que não era contada. Há 12 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu achei que a história do contestado era ensinada nas escolas e que qualquer pessoa sabia sobre a história do contestado. Né? Porque vinha de uma memória da Revolução Farroupilha que qualquer um sabe o que é a Revolução Farroupilha. E aí, para minha surpresa, as minhas alunas perguntam, não, professor, mas a gente veio saber o que é a história do contestado aqui na universidade. Né? Então, nós temos esse funcionamento. Né? Voltando para a obra, as profusões de cores diz da profusão de sujeitos, dá na história do contestado, dá nas discursividades do contestado. Se a ruptura é própria da estética contemporânea, como nos trazem inúmeros autores, né, temos nessas representações artísticas do contestado importantes rupturas a se considerar. A primeira delas é esse estranhamento do colorido do contestado. Pode passar. Se, segundo Pecheu, o acontecimento é um ponto de encontro de uma atualidade e com uma memória, essas produções convocam-nos a pensar as discursividades de e sobre o contestado, em suas múltiplas histórias, em sua historicidade. E, assim, é preciso considerar que os gestos de interpretação não estão apenas determinados pelas estruturas sígnicas, mas e principalmente pelas condições de produção. Dito de outro modo, a espessura da materialidade inscreve-se na estruturação e na historicidade. São as tessituras e a tecedura do artístico. Retomando Lagasse, o sentido como efeito de um trabalho simbólico sobre a cadeia significante na história. Obrigada.